Obrigada, Sr. Presidente. Queria fazer apenas duas considerações prévias sobre este tema. Dizer que o PS considera que este tema mereceria a marcação de uma reunião de Câmara Especial em horário pós-laboral para permitir uma mais ampla participação da população e que, porventura, mereceria também os resultados apresentados do relatório de discussão pública, também uma reunião com a população para que os resultados fossem devidamente debatidos e que não fosse uma reunião somente com os apoiantes do movimento Viva Cascais, como há pouco o Sr. Presidente reconheceu. Porque é sobre o relatório que nos pronunciamos e é sobre as conclusões do relatório que necessariamente temos que nos pronunciar. E é várias vezes repetida a conclusão de que as observações realizadas pelos municípios não deverão condicionar a proposta, pelo que me parece poderia haver um debate mais amplo do que apenas nós aqui em Câmara para discutir as conclusões do relatório. Bom, é-nos apresentado o documento intitulado Relatório de Ponderação do Período de Discussão Pública das Propostas de PPRUX e de Limitação da REN. O que nos propõe para decidir hoje é a aprovação do relatório e mandar os serviços procederem aos ajustamentos discriminados em I, que são fáceis de saber, escuso de os dizer, porque já saíram na comunicação social. Acreditamos que os ajustamentos propostos são insuficientes e, sobretudo, não espelham a vontade coletiva que tem vindo a ser expressa pela população. Ao contrário da expressão, não deverão condicionar a proposta do PPRUX, repetidamente utilizada ao longo do relatório, o Partido Socialista defende o contrário. Como resultado da ampla participação pública, as conclusões do relatório deveriam ser repensadas e profundamente revistas face à atual realidade social do Conselho. No relatório listam-se as participações escritas como sendo 91, afirmando-se que entre estas, 35 eram manifestações de apoio ao plano. Consideremos somente as 56 participações de crítica. De entre estas, 13 são de entidades coletivas diferentes. Ora, pensamos que este número 13 traduz um número significativo de manifestação e envolvimento do movimento associativo, sobretudo ao sabermos que representam milhares de cidadãos por todo o Conselho. Na verdade, a problemática suscitada pelo PPRUX extravasa a freguesia de Carcavelos-Parede. O PPRUX virá a ser a porta de entrada no Conselho de Cascais. No relatório de ponderação sobre as questões suscitadas durante o período de discussão pública, compreensivelmente, quase todas as respostas se baseiam em dados científicos e técnicos, mencionando-se até modelações matemáticas. A nossa posição é que, por quanto seja necessária a justificação técnico-científica, a política ou as políticas de urbanismo não se esgotam nos limites da ciência. A ciência, neste caso, está apenas a ser usada como amparo para justificar a decisão desta maioria PSD-PP de construir. Ao longo da história, existem diversos exemplos de como a ciência foi usada para justificar e tornar possíveis as maiores atrocidades sociais. Um exemplo bem recente é o da tecnocracia das finanças e do suposto funcionamento do mercado livre. Porém, fazendo justiça ao relatório, as ideias que sustentam a supremacia das opções políticas sobre a cientificidade estão lá vertidas, não de forma tão explícita, é certo, mas perfeitamente identificáveis. Vejamos os seguintes certos retirados do relatório. Após a introdução e toda a defesa jurídico-administrativa processual, pode ler-se, e cito, a proposta do PPRUX submetida à discussão pública é o resultado das opções políticas de ordenamento de território do município. Mais à frente pode ler-se, e também cito, no que concerne às questões relacionadas com a concepção urbana no plano de pormenor, importa salientar que, não obstante poderem existir outras formas de abordagem sobre a ocupação do território distintas da proposta no PPRUX, a concepção espacial traduzida neste é o resultado da visão dos órgãos municipais eleitos pelos cidadãos e das suas opções políticas. E ainda que, e também cito, a atividade de planeamento territorial é caracterizada por uma ampla discricionariedade na escolha das soluções que a entidade pública considera mais adequadas e corretas para um determinado território. E no relatório cita-se ainda um autor que afirma: não podia ser de outra maneira, dado que a atividade de planificação é uma tarefa de previsão, na qual o conhecimento da realidade urbanística local e o juízo de prognose desempenham um papel fundamental. É precisamente esse juízo de prognose e de discricionariedade que o PS questiona. São exatamente as outras formas de abordagem sobre a ocupação do território, distintas da proposta no PPRUX, que o PS gostaria de ver debatidas.
É precisamente a opção política de ordenamento do território desta maioria a que o PS se opõe. Os vereadores do Partido Socialista creem, com convicção, que a aplicação dos princípios da democracia participativa, tão propalados por esta maioria PSD-PP, deveriam ser aplicados no caso do PPRUX. Ou seja, mais que o mero cumprimento formal das exigências de discussão pública previstas na lei, este Executivo camarário, do qual nós fazemos parte por força democrática, deveria ter a sensibilidade de modificar as opções urbanísticas que resultaram neste PPRUX. Não é fazendo jogos de Lego, tirando uns andares de um lado e colocando-os noutro, que o PPRUX se torna aceitável. Mas mais ainda, as opções urbanísticas do Executivo liderado pelo PS foram fortemente sancionadas em 2001. A propósito deste mesmo assunto, a urbanização de Carcavelos Sul, o PS discordou do seu Presidente de Câmara, à época, José Luís Judas. Nesse ano, a coligação PSD-PP fez-se eleger, desde então, com maiorias absolutas no Conselho. Nessa altura, um movimento denominado Move Cascais, do qual fazia parte o atual Presidente de Câmara, serviu de frente reivindicativa. Como signatário de um manifesto, Dr. Carlos Carreiras afirmava: queremos uma Câmara que ouça as aspirações dos munícipes, queremos uma Câmara que dignifique o voto de confiança que lhe é conferido pelos cidadãos, não queremos uma Câmara que nos tem vindo a sufocar em betão e não queremos uma Câmara que ignore as solicitações dos munícipes. Desde essa altura, que a maioria PSD-PP é a única responsável pelo que acontece no município. Vejam-se o Estoril Sol e o Hotel Atlântico, o que se prepara para o edifício do Cruzeiro no Estoril e para a urbanização em Birre. É curioso e digno de nota que no município que tanto se orgulhou de ter sido designado como a capital mundial da cidadania e da democracia participativa, o Presidente de Câmara diga nos jornais que não estamos à espera de obter consensos, e citei, e acuse movimentos de cidadãos, e cito novamente, da contestação ter motivações político-partidárias. Perguntamos se apenas constitui participação lícita a aceitação das propostas desta maioria. Também não deixa de ser digno de nota que a comunicação social tenha sabido antes mesmo desta Câmara, órgão democraticamente eleito, quais as alterações que iriam ser propostas e sobre quais apenas hoje nos pronunciamos. Não restam dúvidas de que esta maioria PSD-PP se alicerça exclusivamente na força da sua coligação e recusa ouvir outras participações, sejam elas afiliadas partidariamente ou não. Repetimos, é da exclusiva responsabilidade desta maioria PSD-PP o que se prepara para Carcavelos Sul. Porém, tristemente, não estamos surpreendidos. Quando no discurso de tomada de posse, o recém-eleito Presidente de Câmara assume que não precisou de programa eleitoral, isso significa, em nosso entender, que optou por uma governação ao sabor das circunstâncias. Mas, pelos vistos, nem as circunstâncias parecem alterar os propósitos inconfessos desta gestão. A população já disse não ao PPRUX e hoje a força da coligação prepara-se para aprovar uma ponderação que insiste em justificar o que os cidadãos não querem. Como é evidente, o PS vota contra o relatório de ponderação e insiste com a maioria para que dilate o tempo de debate, de forma a que se consigam encontrar os consensos necessários para que o processo decorra com a eficácia e a qualidade que a população exige e merece. Obrigada. Sr. Vereador Clemente Alves.